Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Amém, igreja? Desde já eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, pastor. Creio que Deus já está presente aqui. Amém, meu amado irmão? Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. Como de costume, eu leio primeiro, os irmãos leem o segundo, até assim chegarmos no versículo 6. Amém? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo à igreja: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode tomar sua senta, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Vemos aqui nesse texto que o Senhor diz a Jeremias para ele descer e ir até a casa do oleiro. Então Jeremias obedece a voz do Senhor e, chegando lá, ele o encontra com o oleiro e ele o avista fazendo a sua obra sobre as rodas. E o que era a obra que o oleiro estava construindo? Essa obra era um vaso, repito, essa obra era um vaso. E ali, construindo aquele vaso feito de barro, se quebrou. Então tornou-se a fazer dele outro vaso. Agora preste atenção: o oleiro representa o nosso Deus e o vaso representa nós. Podemos observar aqui no versículo 4, que diz assim: no vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele fez dele outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos. Agora escute, preste bem atenção. Deus é o nosso oleiro. E Deus, como oleiro, tem o direito de quê? De moldar, de transformar e de nos dar um novo propósito, conforme o Senhor está. Aleluia! Isaías capítulo 64, versículo 18 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Agora preste bem atenção aqui. A vida pode não sair como planejado, pode não sair como queremos, mas o nosso Deus, preste bem atenção, o nosso Deus, em sua sabedoria e amor, tem a capacidade, meu irmão, tem a capacidade de refazer, de transformar, de nos moldar e de dar um novo propósito. Aleluia, aleluia. Nós temos um Deus todo-poderoso. Quem crê? Levanta essa mão para o hoje. Ele está aqui, meu amado irmão. Ele nunca desistiu de mim e de você, meu amado irmão. Devemos lembrar sempre que o nosso Deus é o nosso oleiro e um Deus todo-poderoso. E Ele está do lado de nós. Aplaude o nome do Senhor Jesus nessa noite. Agora preste bem atenção. O vaso é feito de barro e ele simboliza um material frágil. Repita comigo nessa noite. O vaso é feito de barro. Ele simboliza um material frágil. Agora preste bem atenção. Isso
quê? A natureza humana significa o quê? Com falhas, com fraquezas e limitações. Mesmo com nossas falhas, o que significa? Deus nos ama e quer nos transformar. Agora preste bem atenção. O olheiro que representa o nosso Deus, o que ele faz? Ele o amassa. Ele pressiona. O que acontece? Ele pressiona, ele transforma o barro. Muitas vezes ele remoendo o quê? O que não é útil para o vaso. E o que acontece? Isso pode representar o processo de santificação. A transformação de nossas vidas é um processo contínuo. Às vezes, meu amado irmão, isso existe de Deus que Ele quer algo em nós para depois mudá-lo de novo. Mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, Deus está trabalhando para nos tornar mais parecido com Ele, para fazer de nós uma pessoa grande, para fazer de nós um vaso novo, para fazer de nós um profeta de uma grande nação. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim, preste atenção: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus quer fazer de você um vaso forte, meu aleluia, e não um vaso sem estrutura, fraco, quebrado. Por quê? Porque é um vaso mesmo que quebre nas mãos do olheiro. Vou repetir mais uma vez: mesmo que o vaso quebre na mão do olheiro, o olheiro faz milagres de você novamente. Aquele vaso, meu irmão, você é um vaso forte na mão do Senhor. E Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus renova as nossas forças. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer você um vaso novo, quem crê. Deus vai mudar a sua história, quem crê. Deus quer te transformar, quem crê. Deus quer te renovar, quem crê. Aleluia. Você tira a presença de Deus aqui, meu amado. Levanta a sua presença aqui nessa noite. Levanta a sua vitória. Levanta a sua palavra de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito o seu nome. A paciência do olheiro. Preste atenção. Assim como o olheiro tem paciência e persevera para criar algo perfeito, Deus, como olheiro, tem a paciência conosco, fazendo o quê? Trabalhando em nossas vidas, em nossas mentes, transformar a nossa imagem. Verdade. Apesar de nossas falhas. Agora vou entrar no propósito do vaso. Um vaso não é feito para ser admirado, mas para cumprir um propósito. Que propósito? O propósito que Deus colocou na vida dele. Assim como Deus colocou um propósito em mim, pode colocar um propósito na sua vida. Aleluia! Assim como Ele colocou um propósito em mim, Ele pode colocar em sua vida. Glória a Deus! Mas para cumprir o quê? Um propósito. Da mesma forma, Deus nos molda com um propósito em mente. Podemos ser usados para a sua glória, seja em momentos de prosperidade ou de dificuldade. Agora vou entrar na preparação para o fogo, a preparação do vaso. Aqui vai dizer assim, ó, que eu fiz um esbocinho aqui e Deus me abençoou tremendamente. Aqui, ó, vai dizer assim, o vaso, depois de formado, é colocado no forno para ser endurecido. E esse é o processo que representa os testes de provações que enfrentamos, mas também a oportunidade de quê? De amadurecer, de se fortalecer, meu irmão amado. Aleluia! De amadurecer e fortalecer na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, o que Paulo fala? Paulo fala sobre ser um vaso de honra, um vaso preparado para as boas obras. Por mais que a jornada de transformação seja difícil, Deus nos garante que no final seremos um vaso de honra. Se rendemos as nossas vidas na obra de Deus, Ele nos usará de maneira
maneiras extraordinárias. Cada um de nós é chamado a ser vasos das mãos do Senhor. Eu e você temos um chamado. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 ao 15, Deus chama Moisés, dizendo assim, preste bem atenção, hein? Vem agora eu, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E Deus chama Moisés, mas peraí, tem um porém. Tem um porém aí. Moisés, o que acontece com Moisés? Ele duvida da capacidade dele de cumprir essa missão e tenta recusar o chamado, dizendo que não é capaz e que o povo não acreditaria nele. Mas olha Deus se apresentando agora, meu irmão, preste atenção, olha aqui, ó. Mas Deus o instrui e o capacita para realizar a tarefa, dando o que? Confiança, dando o que? A Moisés, dizendo que estava com ele, mostrando como ele o escolhe e o chama pessoas, mesmo quando elas não se sentem preparadas para isso. Se Deus te chamar, não fique com medo não, meu amado irmão. Venha com confiança, porque no livro de Josué, versículo 9 diz assim, ó. Diz assim, ó, entendeu? Peraí, deixa eu procurar aqui, meu amado irmão. Perdi um pouco aqui. Diz assim, ó. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó, para ele ser forte e corajoso. E mesma coisa Deus está dizendo aqui nesta noite. Seja forte e corajoso, meu amado. Glória a Deus. Seja forte e corajoso, meu amado. Esse versículo é o quê? Ele é muito usado para lembrar que quando Deus chama alguém para uma missão,